Olá, estamos de volta com a nossa série de episódios de estudos do livro Roteiro. Capítulo 13 hoje, episódio número 14, a mensagem cristã. É o título que vamos estudar hoje, do capítulo 13 desta obra notável de Emmanuel pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A nossa série é Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor para a Felicidade. Marcos, bem-vindo, é uma satisfação. A semana passada nós estudamos a questão da fé religiosa, do serviço religioso, e hoje, pelo teor do título, nós vamos estudar o conteúdo da mensagem cristã. Sim, Orson, é um prazer estar com você novamente aqui. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Emmanuel, nessa obra, ele vai fazendo um histórico da evolução do pensamento humano, da fé religiosa. E ele estudou justamente, no capítulo passado, as manifestações exteriores da fé religiosa até chegar a Jesus com o cristianismo. E, justamente agora, ele vai desdobrar para nós o pensamento cristão e como que nós devemos vivenciar essa mensagem. Aliás, Orson, lendo o capítulo, me deu uma vontade enorme de destacar tudo, né? Mas, só que é impossível. Mas você que está nos assistindo já vai entender por que esse capítulo realmente é tão bom, é tão bonito, é tão profundo. Aliás, é oportuno aqui recomendar aos nossos telespectadores que procurem ler o capítulo completo, porque aqui é um momento muito rápido, passa que a gente nem vê, e a gente compacta, mas nada como debruçar o olhar, a inteligência, a atenção sobre o texto na íntegra, porque realmente a gente aprende mais e vislumbra um universo que nem sempre percebemos. O conteúdo de Emmanuel é sempre grandioso. Vamos então ao destaque em que o nosso Emmanuel vai comentar esse capítulo. E o primeiro parágrafo ele já vai dizer: não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. A nossa tela aí, ela mistura o primeiro e o segundo parágrafo. O Marcos preparou a arte, colocou aí um entre parênteses com as reticências, isso indicando para nós que há outros conteúdos aí separando a sequência de frases. Mas aí está, né, Marcos, que quando ele diz aí que o ensinamento de Jesus não se reveste de quaisquer fórmulas complicadas, nós já percebemos a grandeza, a leveza, a sublimidade da presença de Jesus e seus ensinos. É verdade, Orson. E realmente, quando você lê os evangelhos, né, que são o de Mateus, Marcos, Lucas e João, trazendo a vida e a obra de Jesus, você vai ver que ele fez os seus ensinos sempre de forma muito simples, direta com os discípulos e com a multidão, com as pessoas que o procuravam. Nunca utilizou de nenhum tipo de culto externo, nada, fórmulas, absolutamente. Quando os discípulos, por exemplo, chegaram a Jesus, naquela discussão sobre as orações, porque os judeus sempre foram muito voltados a orar, mas para orar eles usam fórmulas, eles usam paramentos, uma série de questões, e quando eles perguntam, Senhor, ensina-nos a orar, ele foi muito simples, ele simplesmente olhou para os discípulos e disse, quando vocês forem orarem, orem assim, Pai nosso que estais no céu, e ele faz a oração, ali mesmo. Então, ele não procurou, ele não disse assim, bem, para lhes ensinar, nós precisamos ir até o templo. Né? Não, nada disso. Onde ele estava, naquele momento, dentro daquelas circunstâncias, ele os ensinou. E a fazer uma oração belíssima, profunda, que é uma síntese de todas as outras, e sem que você precise de lugar especial, de nada disso. Então, Jesus é a simplicidade em pessoa. O seu ensino é simples, é direto,
E aí o Emmanuel nos coloca muito bem isso. Não consta, né, que Jesus, para nos ensinar, ele tivesse que utilizar fórmulas, coisas complicadas, nada disso. Pelo contrário, ele vai tocar no nosso coração para mostrar que a mensagem do Evangelho é uma mensagem despida das coisas humanas, materiais. Pena, não é, Orson, que 3 séculos depois nós não tenhamos, com toda a profundidade, compreendido isso e nos deixamos levar pelo nosso passado pagão, idólatra, e acabamos, infelizmente, levando a prática cristã para uma prática que chegou mesmo ao ponto de ser tão materialista que o próprio Emmanuel coloca isso em outras obras, e hoje os historiadores concordam com ele, que a própria Igreja Católica acabou sendo a culpada pelo crescimento do materialismo e do ateísmo entre os seres humanos. Isso vem de condicionamentos, não é, Marcos? Porque nós nos viciamos em determinados comportamentos e permitimos que esses comportamentos sobrepujem aos interesses da alma, como acontece atualmente com a maioria de nós, que nos deixamos seduzir por paixões diversas, atendendo a condicionamentos e vícios seculares ou milenares. Mas voltando à época da permanência de Jesus, como você disse, quando perguntaram para ele ensinar a orar, então vocês para orarem digam assim, com toda aquela seriedade, aquele amor espontâneo, sem qualquer fórmula, sem qualquer postura diferente, nada, simplicidade. E o Emmanuel aqui, como disse o Marcos, que dá vontade de pôr o texto inteiro para mostrar para vocês, né? Mas eu não posso dispensar esse segundo parágrafo, não destacado na tela aí, mas que o Emmanuel disse que, para isso, o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para outro, não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. E a gente sabe, tem ciência disso, que a convivência de Jesus com os homens de seu tempo, aqueles discípulos, aqueles pescadores humildes e rudes que o acompanhavam, eram homens com dificuldades naturais da sua condição humana. Não eram santos, não eram homens que sabiam renunciar, que eles enfrentavam os próprios leões interiores, bem próprios da condição humana, nos comportamentos, nos hábitos de seu tempo, na essência de sua alma naquele tempo em que viviam. Né? Não foram capazes de compreender o mestre imediatamente. Agiam, inclusive, em muitas situações como criança, disputando o primeiro lugar. Eram criaturas normais, humanas, nos condicionamentos humanos. Só depois é que foram compreender. E Jesus não se importava com isso. É admirável pensar nisso. Não ficava cobrando nada de ninguém para que se tornassem melhores só porque estavam desfrutando da presença dele ali, orientadora, luminosa, clara, presente, compreensiva. Jesus aceitava as criaturas como elas são, o que também acontece nos dias atuais. Sim, com certeza, Orson, você destacou muito bem. E a mensagem espírita, que revive, né, em sua pureza, em sua verdade, a mensagem cristã é também a mesma. Não se exige santidade de ninguém, que você, pelo fato de conhecer o Espiritismo e agora conhecer melhor o Evangelho, que você amanhã já seja um espírito puro, que você já tenha amor por todo mundo, que perdoe todo mundo. Não se exige isso, porque isso é um processo, não é um processo fácil de ser feito, mas o Espiritismo, com o Evangelho, vem alicerçar o nosso potencial divino para que consigamos um dia fazer isso. E vamos conseguir, todos nós. Por isso que Jesus também nos ensinou a perdoar as ofensas. E é como Pedro perguntou-lhe, mas Senhor, quanto eu devo perdoar o outro? 7 vezes 7? Que se você multiplicar dá 49, que já é um bom número para você perdoar o outro. E aí Jesus veio
e matematicamente amplia. Não, eu não te digo que seja 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes. Aí você vai fazer a conta matemática, 490 vezes. Aí é que nem aquela mulher que chegou para o Chico Xavier e disse: Ah, Chico, porque o meu marido isso, porque o meu marido aquilo. E o Chico lembrou, mas tem que perdoar. Ah, eu já perdoei aquele traste mais de 490 vezes. Que ela lembrou, né? Os 70 vezes 7. E aí o Chico, com o Emmanuel do lado, disse: minha irmã, mas tem que lembrar que Jesus quis dizer que é para perdoar 490 vezes cada ofensa. Quer dizer, então, é para todos sempre, tem que perdoar, pura e simplesmente. É claro que nós não vamos exigir que aquele que está agora caminhando conosco com a doutrina espírita e com o evangelho, ele consiga fazer isso. Agora, já, hoje, amanhã ou depois. Vamos com calma. Todos nós temos a nossa caminhada evolutiva, realizamos o nosso progresso, mas sabemos que vamos chegar lá. Pois é, e essa sublimidade, essa leveza de Jesus, que nos aceita como somos e vai gradativamente acompanhando a nossa evolução, na época que esteve entre nós, encarnado, junto aos seus contemporâneos, ele dirige-se, como podemos dizer, inclusive para os dias atuais, dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. No seu tempo, ele pegava os exemplos do cotidiano daqueles homens, pescadores rudes, suas lutas familiares, a convivência com suas esposas, o ganha-pão pela pesca, a perseguição e humilhação que sofriam por serem criaturas humildes e não destacadas da sociedade da época, mas ele se utilizava de exemplos simples, do grão de mostarda, do camelo na agulha, todas aquelas questões que eles entendiam em sua época. Eles falam diretamente ao sentimento, provocando reflexões de importância que eles não tinham pensado. Este é o mestre, com a sua leveza, com a sua grandeza, nos ensinava a compreender as questões maiores da vida. Isso é muito bonito de ser observado, Marcos. É verdade, Orson. Nós temos que lembrar que Jesus era mestre. Como mestre, ele sabia utilizar muito bem todas as questões da natureza, da criação divina, da vida humana, para nos passar efetivamente as lições. E isso nós vamos trazer para os dias de hoje. Porque você vai assistir uma palestra, seja ela online ou presencial, uma palestra espírita. Claro que é muito bonito. Eu vou lá ouvir o Orson e o Orson vai começar a falar: meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Deus, nosso Pai dos píncaros celestiais, abençoe a todos. E vai por aí afora. É lindo, é maravilhoso. Mas alguém sabe o que? Píncaros? Que esse negócio? Que foi que ele falou mesmo aí? E Jesus não é assim. Né? Ele simplificava. Não quer dizer que nós não tenhamos que crescer em cultura, em conhecimento. Não, muito pelo contrário, claro. Mas precisamos traduzir os ensinos numa linguagem que seja palatável, né, inteligível para todos. E com simplicidade. Nós precisamos atender isso. Que nós não precisamos ser acadêmicos dentro do centro espírita, por exemplo. Não, muito pelo contrário. Aliás, se lá na academia você for simples, vai ser melhor também. E Jesus é o mestre. Então, nós temos que aprender com ele e traduzir. Eu passei por já diversas situações, Orson, vai servir como exemplo aqui, você já deve ter passado por isso também, que ao chegar no local da palestra, você olha para o público e percebe que é um público mais simples. E aí, quando você olha o público, quantas e quantas vezes mentalmente eu já não refiz a palestra e não tomei cuidado com os exemplos que ia dar para que a minha palavra pudesse realmente alcançar aquelas mentes e aqueles corações. E como isso faz bem para você também, que você percebe que você também tem esse potencial. E Jesus é o exemplo maior que nós temos em relação a isso.
Nós, os expositores espíritas, temos que ter muito essa sensibilidade, esse cuidado. A doutrina e a tribuna espírita não está lá para demonstrações de inteligência ou de conteúdos intelectuais. A tribuna espírita está à disposição para que possamos utilizar aqueles minutos preciosos para oferecer ao coração, ao ouvido cansado do ouvinte, ao ouvido esperançoso do ouvinte, uma mensagem que conforte nas suas aflições, nas suas dificuldades, nas suas lutas. E é o que a doutrina tem com o Evangelho: confortar, consolar, orientar. Então, demonstrações de erudição são absolutamente dispensáveis. A tarefa do Centro Espírita não é essa. A tarefa do Centro Espírita é chegar ao coração. É como Jesus fazia com a sua didática, contando historinhas adaptadas à realidade. E hoje, Marcos, nós, os palestrantes espíritas, podemos usar as situações do cotidiano para também chegar ao coração do ouvinte. Com certeza. Esse é o nosso grande papel, né? Porque o verdadeiro comunicador é aquele que comunica, né? Não é aquele que fica usando retórica, palavras bonitas, fazendo jogo de palavras, que na verdade não comunicam. Então, nós precisamos ter a simplicidade que o nosso mestre teve. Aliás, nosso mestre, né? Então, é a ele que nós precisamos seguir, copiar mesmo, né? Nós estamos agora no copia e cola, né, daqui da nossa tecnologia, através do computador. Então, vamos copiar o nosso mestre Jesus, colá-lo em nós, para podermos realmente consolar e esclarecer com simplicidade. E o Emmanuel, referindo-se a isso, nos traz essa pérola que eu vou deixar para o Marcos ler, porque é entusiasmante ler isso, realmente é. Vamos lá, então. Contrariamente a todos os mentores da humanidade que viviam até então entre mistérios religiosos e dominações políticas, convive com a massa popular, convidando as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. Que bonito isso, Marcos. Que bonito. É um pensamento brilhante do nosso Emmanuel. Até aquela época, realmente, todos os religiosos de todas as nações viviam em mistérios, cultos exteriores, havia toda uma mistura com a política do Império Romano ou dos reis que predominavam em cada nação do Império. Jesus vem e tira a religião disso, diz assim, olha, a verdadeira religião tem que estar no coração. Deus só pode ser adorado se for de coração, porque o resto é passageiro, e o resto ensombra a religião, e vai ensombrar essa fé. Então tem que estar no coração. E aí nós imaginamos aqui, são os episódios ocorridos no Sinédrio, com o julgamento de Jesus, depois com o julgamento de Paulo de Tarso, onde você vê aqueles representantes da fé judaica, dessa religião que é milenar também, e todos eles ali misturados com as questões políticas. Era um julgamento desequilibrado, cheio de paixões, vícios, e pedindo a morte de uma pessoa. Mas por quê? Porque eles não tinham, de fato, a religião no coração. Ela era exterior. Essa que é a verdade. Então, se naquela época isso ocorria, nós temos que ver que hoje ainda ocorre. Por isso que nós temos que entender que nós espíritas temos, sim, que influenciar a política mundana, humana, para que ela se espiritualize. Mas não temos que nos misturar com ela, porque aí nós nos perderíamos. É muito expressivo ressaltar isso, Marcos. O Marcos e caros telespectadores aqui desta sequência, deste episódio, eu
ao estudar esse capítulo, ao vê-lo aqui antes da nossa gravação, me emocionei, porque me lembrei que já utilizei essa sequência que Emmanuel coloca aqui no livro Roteiro, especificamente nesse capítulo, que tem o título de A Mensagem Cristã. Ele apresenta uma síntese do Evangelho e dos ensinos de Jesus. É belíssimo. Então, eu me permito aqui repetir aos nossos telespectadores, dada a capacidade de síntese do nosso Emmanuel, que apresenta o Evangelho para todos nós numa síntese dos ensinos de Jesus. E ele vai dizer: ama a Deus, nosso Pai, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa o companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem aguardar retribuição. Ora por aqueles que te perseguem e caluniam. Ajuda os adversários. Não condenes para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Não procures o primeiro lugar nas assembleias, para que a verdade te não tente o coração. Quem se humilha será exaltado. Ao que te bater na face, oferece também a outra. Bendize aquele que te amaldiçoa, liberta e será libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso, faz o bem a que te odeia. Qualquer que perdoa, que perder, melhor dizendo, qualquer que perder a sua vida, por amor ao apostolado da redenção, ganhá-la-á mais perfeita na glória da eternidade. Resplandeça a tua luz. Tem bom ânimo, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus próprios mortos. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo, alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue meus passos no calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. Marcos, aqui está uma síntese da moral cristã. Aqui está uma síntese do Evangelho do Cristo. Que coisa linda isso. Já usei isso muitas vezes, esta sequência didática orientativa. Por isso que eu falei aqui no início do nosso episódio, que dava vontade de destacar todo o texto, porque essa síntese que o Emmanuel faz dos ensinos de Jesus é primorosa, é belíssima, e que, ao mesmo tempo, nos mostra o quanto é simples, né? Não tem nada demais, né? Olha, tem que amar a Deus acima de todas as coisas, perdoar aos seus ofensores, fazer a caridade tanto quanto lhe for possível, se desprender das coisas materiais e assim por diante. E aí você, meu Deus, mas foi isso que Jesus ensinou? Exatamente, isso que ele ensinou. E para você colocar isso em prática, você não precisa de fórmulas cabalísticas, você não precisa de paramentos, não precisa de local específico, nada. São ensinos simples, mas profundíssimos. E todos eles, como você bem colocou agora, todos eles com um ensino moral profundo. Sim. E é justamente o que está nos faltando. Nós nos pegamos tanto as formalidades, as fórmulas, as discussões teológicas, e esquecemos que Jesus foi simples e deu toda a ênfase, todo o peso às questões de ordem moral. E isso é o que mais importa. Então, nós temos que entender isso. E aí o Espiritismo veio, lá na metade do século XIX, para resgatar isso. É por isso que se diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Trazer de volta essa simplicidade e, ao mesmo tempo, essa profundidade dos ensinos de Jesus, e que tão bem, de forma tão bela, o nosso Emmanuel sintetizou neste capítulo. Sugerindo aos nossos telespectadores que leiam o capítulo na íntegra, principalmente para perceber essa sequência didática item por item, nós vamos encontrar ali nos itens o que o Marcos acabou de dizer. Nós vamos encontrar ali a prática do perdão, nós vamos encontrar a dispensa da vaidade, a demissão do egoísmo, nós vamos encontrar ali a fraternidade pura, nós vamos encontrar a simplicidade, a humildade, o amor, o dar, a caridade autêntica. São
os desdobramentos dessas orientações que estão na Boa Nova e que ele se fez portador. Olha, esse capítulo nessa sequência é maravilhoso. O Marcos classificou perfeitamente, é primorosa essa sequência que ele faz, essa síntese do Evangelho do Cristo. Por isso é bonito a gente perceber isso. E Emmanuel conclui o seu capítulo com esta apreciação, que eu deixo também para o Marcos ler. Muito bem. Fechando então o capítulo, nos diz o Emmanuel: e a palavra do Cristo, acima de editos e espadas, decretos e encíclicas, sobe sempre e cresce cada vez mais na acústica do mundo, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal. Nós estamos aqui em pleno século XXI, terceiro milênio, e estamos vendo que a mensagem do Evangelho, ela continua fazendo luz. Nós tentamos abafá-la. Durante séculos e séculos, nós fizemos de tudo para abafar a mensagem do Evangelho. Inventamos até guerras, como foram as cruzadas, em nome do Evangelho. Mas nada abalou realmente essa demonstração de amor universal, porque a base, a essência, ela sempre se manteve. E como o materialismo realmente não nos completa, de encarnação em encarnação, nós vamos, querendo ou não, nos aproximando da mensagem de Jesus, que vem nos conclamando a nos amarmos, a nos querermos bem, a trabalharmos conosco a humildade, a fraternidade, a caridade, enfim, as virtudes ou qualidades morais que precisamos desenvolver. E como nós, ao longo de séculos, ao longo de encarnações, não escolhemos a mensagem do Evangelho como roteiro de vida, não escolhemos o amor, nós estamos agora aprendendo através da dor. Não que Deus queira isso, muito pelo contrário, nem Jesus quer também o nosso sofrimento. Mas quando você não consegue amar, você tem como consequências a dor, o sofrimento. Mas justamente para levar você a compreender a necessidade desse amor. E é por isso, então, que Emmanuel coloca: nós, com Jesus, estamos acima de qualquer decreto, de tudo, porque com Jesus nós começamos realmente a entender que, acima de tudo, está o amor, e é o amor que nós precisamos procurar. É justamente porque o amor compreende, perdoa e usa a humildade e simplicidade como as suas ferramentas de trabalho. Que bonito, Marcos. Na próxima semana, nós vamos ter o significativo capítulo 14, Evangelho e Alegria, Marcos. Olha que bonito. Evangelho e Alegria para o capítulo 14 da obra Roteiro. É porque nós precisamos entender que evangelho significa alegria, felicidade, nos dá uma nova visão do viver, não é mesmo? Mas isso é para o próximo episódio, né? Não podemos adiantar hoje aqui. Isso, pois é. E deixamos a você o nosso abraço de gratidão, de alegria também, convidando você para estar conosco na próxima semana com o episódio Evangelho e Alegria, aqui na nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Até lá, muito obrigado a você, fiquem bem. Um abraço para todos.